Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2015, quinta-feira. O número do verbete é 3.296. Ele tem 4 páginas, 50 logias e 12 máximos. O título do verbete é Satisfação no Voluntariado. A especialidade Voluntariologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veteraníssima professora Kátia Aracaki. A professora Kátia é psicóloga, especialista em psicologia, em psicoterapia breve integrada. Ela é mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro. É voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 1996 e é autora dos livros Viagens Internacionais, o Nomadismo da Consciência, o Nomadismo da Conscienciologia. Esse livro é de 2005 e o livro Antibagulhismo Energético, agora de 2015, que acabou de sair. É tenepsista desde fevereiro de 2008 e Epicom desde novembro de 2011. Então vamos aqui à definição. A satisfação no voluntariado é o estado de gratificação vivenciado pela consim, homem ou mulher, diante do engajamento na condição de voluntário da tarefa do esclarecimento de instituição conscienciocêntrica. Agora, na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, os lúcido-pensenes, os reciclo-pensenes, os convívio-pensenes, os harmono-pensenes e os orto-pensenes. Agora, na fatologia, a interassistencialidade gratificante, a oportunidade de ajudar, a adequação consciencial, a superação dos percalços, as realizações incessantes, a higiene consciencial, a escola do voluntariado, a radicação vitalícia na cognópolis e a mentalidade cognopolita. E na parafatologia nós temos a autovivência do estado vibracional profilático, o entrosamento com o amparo extrafísico de função e a prática da TENEPS. Pois aqui na argumentologia, no item autoquestionamentos, nós temos 12 questões para a autoavaliação do voluntariado pessoal. Então tem 12 itens muito interessantes aqui para nós discutirmos. Depois, na remissiologia, nós destacamos, tem 15 itens, nós destacamos amparo extrafísico, assistência ao voluntário, interassistenciologia, paravoluntariado, vínculo consciencial, voluntariado propulsor e voluntário da conscienciologia. Agora a frase enfática. O voluntariado na condição de atividade espontânea deve trazer como maior benefício aos voluntários tarísticos o aumento do nível de satisfação consciencial, crescente e permanente. A questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito no voluntariado conscienciológico? Em caso negativo, quais providências pretende tomar visando melhorar tal condição? Agora aqui a mega-análise, com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Socorro Frazão, a Marilene Raganin e a Ana Rocha. Doação, motivação, proexofilia, afinização, dedicação, oportunidade, gratificação, contribuição, disponibilidade, comprometimento, autorrealização, reciclopensenidade, inovação, conviviologia, evoluciologia, voluntariologia, autocriticologia, conscienciologia, interassistenciologia e conscienciocentrologia. Então, antes de nós partirmos aqui para as perguntas, a gente sempre pede aí para a voluntária, para a verbetógrafa, voluntária, para ela explicar por que ela fez esse verbete. A mim, no ano passado, teve um acoplamentário cuja temática foi voluntariadometria,
que foi o Wildenilson, o João e eu que demos. E aí no curso a gente fez diversas assim, dinâmicas diferentes, e uma delas apresentando esse questionário daqui, e o pessoal gostou muito, né? Aí, então, eu pensei em escrever o verbete para poder disponibilizar esse questionário para mais pessoas, para mais voluntários. Então, aqui vamos às primeiras perguntas, de Curitiba. A verbetógrafa Kátia, em Proverbiologia, página 41. Poderia nos falar mais sobre o provérbio "cada macaco no seu galho", em relação ao tema do verbete? Isso daqui é que, se a pessoa encontrar o lugar dela no voluntariado, ela vai ficar mais satisfeita, né? Então, isso aí cabe a cada um procurar qual é a melhor IC, ou qual instância, né, da CCCI que lhe agrada mais, que a pessoa tem mais afinidade, para ela poder ficar mais satisfeita. Aqui no... Deixa eu ver aqui, na página 42... Na trinomiologia, tem um trinômio assim, ó, especialidade conscienciológica, filosofia da IC e afinização com a equipe de voluntários. Então, eu penso que esses 3 itens sejam importantes para que ocorra essa satisfação. Porque muitas vezes a pessoa ela tem afinidade com uma especialidade, mas ela não tem com aquele grupo, ou ela não tem com o modo como a instituição é gerida, é administrada, e por aí vai. Então, é esse alinhamento desses 3 itens aqui, que é o grande desafio do voluntário conseguir encaixar. A gente nota que, às vezes, o voluntário novo, ele fica meio perdido, né? Porque tem tanta IC, tanta oferta, que às vezes ele não consegue perceber com quem que ele se afiniza, né? Então, no começo é bom ele experimentar. O problema é ele ficar muito tempo, né? Pulando de C em C. Esse também não é o ideal, né? A gente colocou até nas síndromes a evitação da síndrome da dispersão consciencial. E hoje, como as ICs estão muito especializadas, é difícil a pessoa conseguir voluntariar em várias ICs simultaneamente, né? Isso daí para o coordenador é muito ruim, porque quando precisa daquela pessoa, muitas vezes a pessoa está na atividade da outra IC, e aí ela acaba não aprofundando em nada, né? Então, escolher, pelo menos assim, durante um determinado período, a pessoa ficar numa IC específica, isso daí é bom para ela e também para a equipe da IC. Agora, em Fatologia, página 41, segunda linha. Quanto à superação dos percalços, quais são alguns deles que prejudicam o bom andamento do voluntariado? Isso daí tem vários, né? Desde a necessidade da pessoa dela fazer as reciclagens pessoais. Então, isso, quanto mais a pessoa ela adentra, vivencia as ideias da conscienciologia, mais ela tem que colocar em prática essas ideias. Isso exige que ela passe por mudanças, renovações. E isso, quando a pessoa não faz essas reciclagens, então ela acaba tendo algum tipo de problema, ou em termos de satisfação, ou em termos da adaptação dela no voluntariado. Então, muitas vezes a pessoa ela vem de condicionamentos da SOCIM, do trabalho profissional, às vezes até do tipo de empresa que ela trabalha, e aí quando ela chega nas ICs, né, no voluntariado, é um pouco diferente como é que as coisas funcionam. Então, isso demanda que a pessoa passe por uma fase de transição e que ela, né, necessite superar algumas dificuldades, aí no caso, pessoais. Agora, hoje eu trouxe um especialista aqui, né, o João, a especialidade dele é voluntariologia. Quando você quiser falar alguma coisa, tá? Ainda em Fatologia, na terceira linha. Poderia explicar a mentalidade cognopolita para quem não mora em Foz? A mentalidade cognopolita, dando uma síntese, é a mentalidade da diversidade conscienciológica. Então, quando a pessoa ela só conhece a realidade de uma IC,
ou ela só voluntariou em uma ou em poucas ICs, ela às vezes tem um pouco de dificuldade dessa representatividade mais suprainstitucional, a representatividade da conscienciologia em si. O João gosta de fazer uma analogia que é assim, a pessoa fica... uma coisa é você jogar no time de futebol, outra coisa é jogar na seleção, entendeu? Então, às vezes, quando a pessoa ela não tem esse contato com todas essas ICs, os condomínios, essa diversidade de voluntários que tem aqui em Foz, de propostas, de atividades, né, de tudo, né, que aqui é uma variedade enorme, a tendência é a pessoa ficar mais restrita e ela querer ficar defendendo a bandeira da IC, ficar defendendo uma única forma, né, de se fazer, digamos assim, a conscienciologia, ou de se dar aula, ou de administrar, sendo que hoje tem uma pluralidade. Esse tema daqui ele vai ser o verbete da semana que vem, mentalidade cognopolita. Então, se a pessoa quiser saber um pouco mais, depois é só assistir a tertúlia também. Kátia, na página 42, em antagonismologia, primeiro, antes de fazer a pergunta, eu queria falar que esse é um dos temas que eu acho mais pertinente na Cognópolis, justamente o ponto do voluntariado, porque é o que fixa as pessoas aqui, né? Então, você trouxe o primeiro antagonismo, que é o antagonismo vínculo consciencial, vínculo empregatício. Aí, para mim, eles são super complementares, mas eu acho que eu entendi o seu ponto de vista de chamar a atenção do antagonismo por uma coisa não ser a outra, né? Não sei se foi esse a sua... Você podia falar um pouco mais? Né? Porque aqui no vínculo consciencial, Fabiana, a pessoa ela é voluntária por causa da ideia, por causa do curso intermissivo, tá certo? Por causa da noção que ela tem de PROEX, né? A questão do vínculo empregatício, muitas vezes, é a necessidade intrafísica que a pessoa tenha, né? Então, assim, é um vínculo que, muitas vezes, ele é um vínculo bem superficial, ele não tem grandes raízes intraconscienciais. Quer falar alguma coisa, Marcos, sobre isso? Tá. Então, eu vejo, assim, bastante diferenciado. E como é voluntariado, então, essa questão, quando é empregatício, envolve o dinheiro, envolve, né, todos os direitos do funcionário, do trabalhador, que no vínculo consciencial é diferente, né? Bem diferente. Será que a gente vai conseguir chegar num ponto onde tudo que motiva a consciência a fazer o voluntariado poderia ser transplantado para o vínculo empregatício? Porque aí ia mudar as relações, né? Você não acha? Por exemplo, assim, a pessoa tem um nível de conexão muito forte com o voluntariado. Ela produz, tem resultado. Se ela consegue transplantar aquela correlação, aquela intenção do voluntariado para o vínculo empregatício, muda a relação, né? Ah, mas isso eu coloquei aqui num outro lugar, olha. Está aqui, ó. Deixa eu ver. Está aqui nessa página, que é justamente quando a pessoa... Deixa eu ver... Não... tem algum lugar aqui, porque isso dá total diferença, né? A pessoa que é voluntária, em geral, profissionalmente, onde ela ganha dinheiro, ela tem uma outra postura. Isso que eu queria trazer. Não, é aqui mais para cima. Depois eu acho. Porque reverbera, né? O que a pessoa faz no voluntariado reverbera. Se ela aprofunda, reverbera na profissão. Os empregadores aqui em Foz, eles percebem isso, né? A diferença dos funcionários que são voluntários da conscienciologia. Né? Então, porque a gente já tem uma motivação toda para voluntariar. Então, na hora de trabalhar, isso... Efeitologia, o que você está procurando? Efeitologia. Olha lá, o efeito do trabalho voluntário no trabalho remunerado. Eu não sei se é isso que você está querendo. É a reverberação contrária, para chegar no nível de profundidade, de intenção e de atuação no trabalho, reverberado a partir do que a pessoa aprendeu no voluntariado. Ela faz a devolutiva no trabalho. Sim. E daí um outro ponto também é quando a pessoa chega num ponto
em que ela não precisa mais ganhar dinheiro e ela já pode trabalhar para a SOCIM de graça, né? Que isso também é muito interessante. Isso é bem interessante. Olha só. Que show. Sobre essa questão aí de o trabalho para poder você se sustentar, em contraponto ao tempo que você utiliza no voluntariado. Eu tenho observado, porque vem pessoal, principalmente o pessoal mais novo, né, que é o inversor, né, alguns se confundem um pouco, até vem muitas vezes conversar com a gente, que é mais velho, que tem, né, a minha profissão é de consultor, pedindo opiniões, o que eu posso fazer para poder, né, fazer meu pé de meia, como é que eu faço para poder me cuidar e tal. E às vezes eu fico sem jeito de explicar, falava, olha, se você está usando essa quantidade de horas por dia, por semana, para ficar assistindo a mini tertúlia, fazendo voluntariado, e depois você vem me perguntar como que você faz para ganhar o seu dinheiro, você precisa ver se é herdeiro, por acaso. Se você não for herdeiro, né, você tem de se virar para poder... Então, eu tenho visto isso, assim, recorrentemente, porque as pessoas realmente vêm pedir a orientação e às vezes fica sem jeito de orientar. Como é que eu vou falar para a pessoa? Você está pegando muito forte, porque o voluntariado, que eu estou entendendo, você tem de ter, né, já uma estrutura uma determinada mínima, né? condição de fazer, né? Isso, inclusive, Marcos, quando no início, assim, que o professor Valdo ficava no holociclo, né? Ele falava, olha, quando a pessoa mudar para cá, antes dela estar estabelecida com trabalho financeiramente, nem apareça no holociclo para voluntariar, entendeu? Primeiro vai organizar a sua vida intrafísica, sua vida financeira, sua vida profissional, para depois você pensar em voluntariar, e principalmente voluntariar em matéria de mental soma, né? Então isso daí realmente é muito sério, que às vezes a pessoa é muito nova e ela fica muito empolgada com as ideias da conscienciologia e ela só quer ficar mexendo com voluntariado, né? Ela não quer enfrentar ali os desafios, percalços de uma vida profissional, de uma vida, muitas vezes, como empregado, como funcionário, ou até na condição mesmo de empreendedor, mas que vai demandar ali uma interseção maior com a SOCIM, né? com a vida real, digamos assim, né? Em vez de ficar embolhado na Cognópolis, num tertuliário e tudo mais. Tem um outro ponto, que é até o próprio público-alvo da pessoa. À medida que ela vai estruturando, né, o trabalho, o público-alvo, a relação dela com o voluntariado, vai mudando, vai aprofundando, e a pessoa ela estrutura a sua base intrafísica e aquilo vai devolvendo para ela um voluntariado mais, porque um bem mais equívoco afinado, que né? existe é a pessoa achar que ela só faz assistência no voluntariado. Então, isso ela é um faz ponto. assistência em qualquer lugar. E ela tem que começar a fazer assistência onde ela está, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue sair de um trabalho, ela não consegue sair de uma família, ela não consegue sair de uma cidade, ela não consegue sair de um contexto, porque ela ainda tem alguma coisa para resolver ali, para doar ali, para, né, contribuir. E aí, quanto mais ela tenta sair, mais parece que ela fica presa ali. Então, eu acho que a fórmula é: começa a assistir de onde você estiver, que isso vai facilitar para você chegar na sua condição ideal de voluntariado. Então, às vezes a pessoa assim, ela chega, ela vê outras pessoas que têm um voluntariado mais regular, mais diário, ou ela vê o professor Valdo, que fica escrevendo livro e dando aula, e fala, não, eu quero fazer isso. Mas não vê tudo que ele fez antes para chegar nisso daí, né? Ele não viaja mais, só fica aqui. Mas se a pessoa for considerar todo o histórico dessa vida dele, já ralou muito, já trabalhou muito, já suou muito, né? Já deu muito. Então, quer dizer, isso a pessoa não leva em consideração, né? Ela quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Por exemplo, a preparação que a pessoa faz com todas as condições básicas que ela precisa ter para fazer a TENEPS, é muito parecido, pelo menos na minha opinião, nas condições básicas que você tem de ter para fazer um voluntariado que seja profícuo, uma coisa que vai dar, né, que seja eficaz, que dê resultado.
E na hora que começa, pelo menos eu posso compartilhar essa experiência, você consegue fazer muito, mas muito mais assistência no seu trabalho, na SOCIM, trabalhando, né, para ganhar o seu sustento, quando você está ali no voluntariado, mas é uma coisa equilibrada, né? Então, eu imagino isso. Quer dizer, se você pegar a TENEP, você pode chamar de um voluntariado parapsíquico, você pode colocar dessa forma e aplicar essas ideias aqui? Com certeza, a TENEPS é considerada um paravoluntariado, né, Marcos? E na questão do voluntariado tem que ver muita questão da qualidade e da qualificação do voluntário, né? Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada com quantidade. E o mais importante, às vezes, ela dá uma ajuda pontual, mas aquilo dali fazer uma diferença, né? Eu queria só fazer uma complementação para o Marcos, aproveitando que você colocou. Eu acho que você ia ajudar bastante os inversores se você falasse sobre isso para eles, que você falou que você fica sem graça, né? Eu falei, não, acho que você tem que falar mesmo a realidade. Na verdade, eu falo, mas eu não falo de uma forma muito contundente. Eu tento ser um pouco diplomata, para poder a pessoa não tomar um banho de água fria muito grande, porque a desmotivação, às vezes a pessoa até, né, mas é mais pela minha característica mesmo, que às vezes a primeira vez que eu morei aqui, atropelava muitas coisas, agora eu estou mais calminho. Mas eu falo sim, viu, professora? Pode ter certeza que você sabe como é que eu sou. Kátia, na página 42, em Oi. mitologia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a superação do mito de encontrar a felicidade fora de si. Porque isso daí, a pessoa que ela está sempre procurando algo fora para se satisfazer, ela muitas vezes ela coloca, digamos assim, uma demanda muito grande em cima do voluntariado, né? E aí, quando ela não consegue suprir algum nível de carência, a culpa também vira daquele voluntariado não ter sido suficiente para ajudá-la, para equilibrá-la, para torná-la mais satisfeita com a vida. E às vezes o problema é puramente da pessoa, é íntimo, é intraconsciencial, né? Enquanto ela continuar por essa busca assim, externa, ela nunca vai se satisfazer com nada. Não só com o voluntariado, mas com nada na vida. Então, tem uma parcela de carência pessoal que é responsabilidade da própria pessoa suprir. Em geral, ela supre com questões também intraconscienciais, não é com questão, né, de nenhum elemento externo. Kátia, isso seria também o caso daquela pessoa que pega muita coisa para fazer no voluntariado e acaba deixando um pouco da vida dela de lado, né? Isso às vezes é fuga, né? Então, a pessoa não quer se enfrentar, ela arruma um monte de compromissos, que aí dá uma sensação que ela está ocupada, que ela está sendo muito útil, mas como ela não resolve algumas questões pessoais, volta e meia ela para e ela sente uma insatisfação muito grande. Ok, obrigada. Eu acho que um gancho desse debate aí é a questão do diferencial do voluntariado conscienciológico de um voluntariado convencional, né? Então, essa abordagem mais da consciência, uma abordagem evolutiva, uma abordagem de ampliação da autonomia consciencial. E até estava assim, quando a gente vem aqui na tertúlia, tem um monte de ideias, né? E eu estava pensando aqui que o voluntariado não pode se auto-embalsamar. Então, eu vejo alguns voluntários que eles querem virar esfinge, e aquilo ali ele virou uma múmia, né? Então, ele fica com aquela imagem dele muito exaltada, mas em termos de produtividade evolutiva, ele fica estagnado. Isso não é voluntariado conscienciológico. Então, estava colocando aqui, o voluntariado conscienciológico, ele tem que ser para vivo, entendeu? Aí pode ampliar o leque de possibilidades, né? Porque se ele for uma coisa já meia dessomada, ele já não é mais voluntariado conscienciológico. O que eu estou querendo dizer é que o voluntariado conscienciológico, ele impulsiona a pessoa para a evolução constantemente, continuamente. Eu acho que esse verbete da Kátia, ele fala muito disso. Se a pessoa tem satisfação, ela tem um motor próprio, né? Um moto contínuo próprio, ele tem uma motivação própria, ele tem um crescimento próprio, é natural ele
sair disso. E eu coloquei também uma comparação entre o gestor e o paragestor, né? Porque muita gente fica muito presa ao gestor da IC, mas ele não consegue acessar o paragestor da IC. Então, o paragestor da IC é um parador de função, tem visão de conjunto. O gestor da IC, geralmente, tem uma visão conscienciocêntrica, ele é um amparador também. Só que é um amparador intrafísico, outro extrafísico. Um não descarta o outro. Um tem uma função e o outro tem outra função. Agora, o voluntário pode acessar os dois, depende dele, né? Então, assim, essa visão do voluntariado conscienciológico é a mesma coisa é tentar comparar o voluntariado conscienciológico com o voluntariado convencional, mesma coisa comparar a ciência e a conscienciologia com a ciência convencional. Tem relações e pontos de contato, óbvio, coincidências, mas tem coisa que não tem nada a ver com nada. É bem diferente. Então, acho que vale a pena aprofundar um pouco mais o adjetivo conscienciológico, né? Voluntariado é uma coisa comum. Quando você coloca esse conscienciológico, e aqui vem a questão da satisfação no voluntariado, e a Cátia coloca que aqui a questão da TARES, né, da tarefa do esclarecimento, eu acho que isso que vale a pena parar e refletir. Meu esclarecimento está realmente numa alta produção, posso fazer mais? Eu acho que isso faz ele refletir o quanto que ele é produtivo, o quanto que ele é satisfeito, né? Eu acho que já está bom. Kátia, Oi. Aqui, o contraponto disso, dentro do que ela comentou agora, entra também a parte do que a gente fica, não faz o voluntariado do jeito que realmente precisa e fica mais no trabalho pessoal, né? Então, eu digo isso até por mim, pela minha experiência. Sim. Então, eu não consegui enganjar e eu tive que, uma série de coisas que eu tinha que arrumar e aquilo me deixava mal. O que eu fiz? Eu tive que aprender a fazer o que vocês comentaram aí há pouco, sobre o para-voluntariado, né? Na questão de pegar TENEPs de qualquer forma, de amparar em qualquer lugar que eu tivesse, fazer desassédio, trabalhar energia o tempo todo, e o pouco que dava para mim estar dentro do voluntariado, mesmo independente de estar participando assiduamente, eu procurava fazer uma assistência de verdade, colocando em cash a minha capacidade assistencial. Isso aí é muito bom, esse contraponto que você trouxe, né? Que principalmente nas sociedades muito capitalistas, é bem difícil arrumar esse voluntário mais conscienciológico, porque todas as pessoas acham que elas têm que ganhar dinheiro com aquilo, né? Então, estão me pagando? Não estão, então não vou fazer isso não, né? Então, essa condição assim da assistência gratuita, sem retorno, isso daí, até a pessoa introjetar esse conceito, não é tão simples assim. Os inversores já têm meio exagerado, né, o outro lado, mas, em geral, a pessoa, quando já está muito imersa no SOCIM, às vezes ela tem dificuldade, né, de abrir mão um pouco dos ganhos pessoais, que às vezes não é o ganho financeiro, mas ela quer um reconhecimento, ela quer um cargo, ela quer poder, ou outras coisas mais, né? E muito desse voluntariado convencional que o João estava falando, internacionalmente, ele serve para, digamos assim, engordar o currículo. Tem, por exemplo, me lembro na época que eu estudei na Alemanha, o aluno, no 2º grau, ele podia optar, ou ele ia passar um ano fazer voluntariado internacional, ou ele fazia mais um ano a mais na escola, né? Então, muitos iam fazer voluntariado internacional para não ter que fazer esse ano a mais na escola, mas não era pelo voluntariado em si, né? Na sinergismologia, explana mais aí o sinergismo, trafó, afinação. Então, em geral, o voluntário ele vai se afinizar, ele vai se interessar, ele vai gostar daquilo que tem alguma relação com um trafora, uma competência, um potencial, um talento que ele tenha, né? Então, por exemplo, eu sou mais da área técnico-científica, então voluntariar na área administrativa, para mim, não me motiva tanto. Embora eu faça, mas eu não tenho tanta afinidade, eu não domino, eu não tenho tanta experiência com isso, entendeu? Agora, se já me derem alguma tarefa mais
dessa outra área, eu já tenho muito mais motivação, já sinto mais afinidade. Nesse caso, não pode desenvolver? Eu acho que ela pode, mas eu acho que aqui é assim, é aquele casamento de perfis, né? Acho que inicialmente a pessoa ela tem que começar por alguma coisa que ela já tenha mais facilidade, ela tem interesse, tem motivação. Porque se ela já for começar num voluntariado, naquilo que ela não gosta, eu acho que já fica prejudicado, né? Olha, o professor Amin, ele é um voluntário bem Jurassic, da Conscienciologia. Então, vocês perguntem para ele também, tá? Pode responder também, né? Posso? Oi. Aqui em cima. Oi. Primeiro, parabéns. Só fazer um complemento, que eu trabalho numa área de fazer com que as pessoas doem dinheiro para alguma causa. E aí, vendo teu verbete, eu estou escrevendo um livro sobre exatamente isso. Como conseguir com que as pessoas doem o seu dinheiro, a tua vontade de trabalhar por uma causa, o teu aprender, o teu ensinar. E fazendo estudos, a América do Norte é um exemplo muito forte disso. Todos os americanos já têm na cultura deles essa parte da doação, seja de dinheiro, seja se dispor para alguma causa mesmo. E é muito difícil de entender, porque as pessoas, quando você fala por um problema específico dela, vira vamos resolver o teu problema. Agora, quando a gente coloca um problema de uma multidão, é muito mais difícil das pessoas entenderem que a gente vai ajudar para muito mais gente, sabe? Então, eu vejo que o meu voluntariado aqui, eu sou uma mini peça mesmo. E como faz uma diferença, sabe? De não realmente querer o retorno financeiro. Só o meu doar, eu acho que é cultural mesmo. Como você tinha dito antes, você estudou em outros lugares, realmente era para você escolher o voluntariado. Então, a gente no Brasil, a gente precisa trabalhar nessa parte eu acho que a Conscienciologia é uma forma bem inicial e boa de mostrar quantos voluntariados vieram e formaram esse conteúdo que tem aqui, essa matéria que tem aqui, e como que nós nos mudamos e fazemos o bem para o outro, né? E para nós mesmos também. Então, muito louvável aqui o teu verbete aqui, converge muito com o que eu trabalho. Então, acaba meio que sendo uma ProEx, sendo o lado de trabalho mesmo, ensinando as pessoas a doar, seja seu tempo, seja o seu profissionalismo, sua parte técnica, né? E o dinheiro, para a gente realmente conseguir construir outras coisas melhores. Então, estamos aí, pode contar comigo se precisar. Obrigada. Agora, é interessante porque muitos jornalistas assim, internacionais, quando eles visitam aqui a Cognópolis, o CAEC, eles ficam admirados, porque eles não conseguem conceber que tudo isso aqui tenha sido feito com um trabalho voluntário. Então, por exemplo, esse tertuliário aqui custou mais de R$1 milhão, foi construído em menos de um ano, e não foi assim, esse dinheiro não foi levantado com gente que era muito abonada, não. Né? Uma voluntária nossa aqui, uma das que ajudou a captar dinheiro, que foi a Rosa Nader, cada R$1 que a pessoa queria doar, ela aceitava. E isso ajudou aqui no todo, né? É bem assim mesmo. Essa função chama fundraising. Lá fora é muito forte isso, aqui a gente chama de captador de recursos, mas é um mobilizador de recursos, que é um mobilizar energias, né? Então, a gente faz uma mobilização de frentes, de várias frentes, para a gente construir um bem comum para todos, né? Então, estamos no caminho bom aí. Acho que é só lembrando que a gente tem os financiamentos coletivos de projetos sociais, né? Esse crowdfunding, né? Eles também estão nessa linha. Falando nisso, se você quiser ajudar, a gente tem logo aí, vamos lançar aí nossa evolução em inglês. A gente vai precisar de dinheiro, de repente no Editares,
porque vai ser um livro que a gente vai doar gratuitamente na África, então vai aquecendo as turbinas, a gente vai precisar de dinheiro para isso. Não vai ser muito, mas vai começar. Pô, projeciologia, 700, né? Só para esquentar a gente começa com a nossa evolução. Pode deixar. Tá Kátia, interaciologia, na página 42, na segunda linha, no final da segunda linha, você fala da interação, interesses pessoais e necessidades grupais. Como é que você vê uma boa fórmula para um equilíbrio nessa interação? Uma boa forma é que eu acho assim, Cris, quanto mais bem resolvida o voluntário está, mais esses interesses dele vão ser menos egóicos e eles vão ter já um cunho mais interassistencial, né? Então, essa interação aí, eu acho que nem sempre ela é simples, ela é fácil. Às vezes o voluntário, ele tem lá um interesse bem positivo, mas o grupo, ele não tem aquele interesse. Então, aí, de novo, cada macaco no seu galho, sabe? Nem sempre é o voluntário que não se adequa ao grupo. Às vezes, o grupo não se adequa ao voluntário. Ou melhor, aquele voluntário, ele é como se fosse água e óleo dentro de um determinado grupo. E aí é melhor ele sair, né? E às vezes o próprio grupo pede para ele sair. Então, eu acho que isso daqui é bem sério, esse casamento daqui, porque ele nem sempre acontece, né? Isso aqui passa muito pelos valores pessoais, pela questão do CPC, do CGC, da questão de conflito de interesses, né? Então, às vezes, a pessoa está ali naquele grupo porque ela tem duplo interesse. Ela tem interesse em conseguir coisas muito mais para ela do que para o grupo, do que naquele voluntariado. Eu vejo que tem uma questão, uma variável também, que é a questão do timing, né? Eu acho que ajustar o timing, o tempo, né, de interesses pessoais com necessidades grupais, às vezes, ou o grupo já está muito à frente, ou o voluntário já passou do tempo. Você entende o que eu estou dizendo? Então, acho que essa condição do ajuste, de sincronizar os interesses com as necessidades do ponto de vista temporal também é importante. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Isso é bem interessante também, né? Porque isso aí é aquela história. Às vezes tem aquele voluntário que ele já tem 20 anos, né, na conscienciologia. E tem aquele outro que chegou faz 1 ano, 2 anos. E muitas vezes esse recém-chegado, ele quer que aquele que tem 20 anos faça a mesma coisa que ele está fazendo. Só que aquilo ele já vem fazendo faz muito tempo, né? Então ele não tem mais interesse naquilo. Então, falar, a pessoa não tem motivação, não é que ela não tenha motivação, é que ela já fez aquilo tantas vezes que agora ela precisa de um outro desafio, né? Professora Kátia, parabéns pelo verbete. Eu estava aqui pensando que eu faz pouco que eu cheguei aqui em Foz, né? E daí, quando eu me interessei pela questão do voluntariado, eu já fazia lá, mas não era do CAEC, né? Então, apresenta para a gente aquele leque, assim, né? A gente fica assim, deslumbrado, né? Daí é um momento de ter muita lucidez, porque o impulso é muito grande, assim. Então, eu me sentia assim que eu queria ajudar em tudo que eu pudesse, né? É meu perfil, né? Mas aí até a questão de chegar nessa questão que você está falando da especialização aqui, que eu acho meio complicado, sabe? Porque eu ainda hoje, né, estou recente, eu estou voluntariando na revista Consciência, mas assim, eu tenho dúvidas ainda, né? Não sei se é muito recente essa questão. E daí tu fala aqui na página 43, especialização. Qual a especialização evolutiva desenvolvo no voluntariado? Isso daí precisa de um tempo, né, Terezinha? Não é assim da noite para o dia, né? Depois, assim, de fazer vários trabalhos no voluntariado, em geral, a pessoa ela encontra qual é a linha mestra dela, sabe? Agora, eu tive um chefe uma vez que ele falava assim, Kátia, quando a gente pega um trabalho para fazer, a gente tem que ficar nesse trabalho, mesmo que a gente não goste muito, até aquilo dar um resultado. Não pode ficar mudando de um trabalho para o outro, né? E eu vejo que isso acontece muito no voluntariado. A pessoa, assim, ela nem esquentou a cadeira e ela já levanta, né?
Então, quer dizer, ela precisa experimentar, pode ser que precise experimentar um pouco de tudo, mas é necessário permanecer um tempo suficiente para ela ter uma acabativa, ela dar um resultado, até para ela ver se aquilo tem a ver com ela, não tem, né? Muitas pessoas daqui também voluntariam em 2, 3 ICs, né? Eu ouço o Valdo falar na minha tertúlia que o ideal é ficar numa IC, né? Muitas vezes o que a pessoa faz é bico, né? Ela faz uma coisinha ali, outra coisinha aqui, tá? E às vezes é porque é um voluntariado muito social, né? A pessoa, assim, ela gosta de estar com grupos diferentes. Diferentes grupos atendem diferentes demandas emocionais que aquela pessoa vem a ter. Então, é um voluntariado que, às vezes, é muito mais para a pessoa ainda receber, a pessoa ainda está mais para aluno do que para, né, para professora, ali, no caso. Uhum. Então, ela ainda está mais para receber do que para doar. Eu acho que faz parte, acho que é uma fase do voluntariado, acho que só não pode ficar nisso o tempo todo, né? Não, só para complementar, assim que eu queria dar minha contribuição, que quando eu tinha assim uma fobia de usar crachá, nunca gostei de usar crachá na minha vida, assim, no meu serviço, lá hoje sou aposentada, eu procurava assim nunca colocar crachá. E interessante que hoje aqui eu tenho assim o maior prazer, sabe? Me sinto assim, é como que quando eu coloco crachá, né, para voluntariar, que a gente tem aqui nosso crachá. Eu tenho, assim, eu não diria a palavra orgulho, que eu acho meio desgastante, mas, assim, me sinto valorizada, sabe? É uma coisa, assim, é muito especial, assim, é algo, assim, que tem que passar pela vivência, né? Então, tudo isso a gente encontra aqui em Foz do Iguaçu. E um dos motivos de usar crachá aqui é a questão de segurança, né? No holociclo, né, muita gente era resistente, mas é porque, assim, o jaleco e o crachá era uma forma de você já olhar e ver quem é o voluntário em si e quem são outras pessoas que estão lá visitando, passeando. Isso, às vezes, a pessoa também não entende. Na página 44, que é no 10, item 10, aperfeiçoamento. Poderia falar um pouquinho como posso aperfeiçoar-me no voluntariado para me tornar voluntário do maxi-mecanismo multidimensional? Então, eu acho que isso daqui tem relação com a questão, assim, o voluntariado é como se fosse uma escola de amparadores, né? Então, para a pessoa um dia se tornar amparadora, ela tem que começar com algum tipo de trabalho interassistencial, e o voluntariado conscienciológico é uma atividade que possibilita esse treino, né? Mesmo porque a pessoa ela vai atuar com amparo de função, e isso daí vai facilitar com que ela vá aprendendo comportamentos mais de amparador e menos de uma consim comum, né? Agora, professora Kátia, em tecnologia, página 42, última linha. Poderia explicar a técnica do autodesconfiômetro parapsíquico? Técnica do autodesconfiômetro parapsíquico é a pessoa ter aquele simancol quando ela não está agradando, quando ela está falando besteira, quando ela passou da conta, quando ela deixou a desejar. Então, ela não precisa que as pessoas cheguem e falem para ela. Isso a gente nota. Se a pessoa é mais parapsíquica, ela começa a perceber assim, as gafes que ela comenta, os furos, antes que falem para ela, né? Porque isso daí reverbera. Então, seria nesse sentido aí. Agora a questão é o que não tem, aquele voluntário que não tem autodesconfiômetro, né? Isso é mais complexo. Agora, em voluntariologia, página 42, segunda linha. O auxílio interassistencial do apoio aos voluntários e alunos, AVA, a quem sofre com dificuldades e inadaptações. Gostaria que abordasse o receio que as pessoas têm quando se referenciam ao AVA. Isso daí porque as pessoas elas têm dificuldade de serem avaliadas, de serem criticadas, de serem tratadas, né? Isso a gente vê, por exemplo, quem mais precisa de ajuda é quem menos procura, né? Um médico, um psicólogo, alguém que possa auxiliar.
Então, acho que esse negócio do AVA é que as pessoas elas criam assim um estigma, né, que não podem adoecer, não podem falhar, não podem ter problemas, né? Então, mexe muito no orgulho da pessoa, não é verdade? Então, aquela tal história, a pessoa ela não fica tão, ela não tem tanto problema se ela tem uma doença física. Ah, teve um tumor, teve, sei lá, né? Teve alguma outra doença. Agora, se a pessoa tem algum problema de base comportamental, psicológico, parapsíquica, de assédio, é como se aquilo fosse feio, fosse errado, né? Diminuísse a pessoa, e é um desequilíbrio como uma doença física. É a mesma condição, né? Agora, em Sindromologia, página 42. Poderia explicar a eliminação da síndrome da distorção imaginativa? Isso daqui é porque a pessoa estuda as ideias da conscienciologia e quando ela chega no voluntariado, ela acha que todo mundo aqui é serenão, é evoluciólogo, é amparador, né? E aí, quando ela começa a se deparar com a realidade, com os trafares, com os problemas grupais, com os assédios, ela às vezes fica muito impactada, né? Mas isso foi toda uma expectativa que ela criou em função de uma imaginação, de uma idealização que ela fez em relação a como que as coisas funcionam. Então, é bem importante saber diferenciar as ideias da conscienciologia dos conscienciologistas, dos voluntários da conscienciologia, dos pesquisadores da conscienciologia, porque o gap é enorme, né? Agora uma pergunta de Madrid. A verbetógrafa, professora Kátia, em Ciclologia, página 42. Poderia expandir os ciclos no voluntariado conscienciológico e o ciclo Acabativa Neoprojetos, em relação à sua satisfação pessoal no voluntariado conscienciológico. Você experimenta tal satisfação em outros voluntariados na SOCIM? Olha, eu já antes de chegar na conscienciologia, eu fui voluntária, né, em outros, na SOCIM. Um dos voluntariados que eu fiz foi na IESEC, né, Associação Internacional de Estudantes de Economia e Gerência, e é uma instituição sem fins lucrativos, composta basicamente de estudantes universitários e que eles promovem um intercâmbio profissional internacional, né? Então, a pessoa nós abrimos vagas, né, para voluntários estrangeiros, para estagiários em empresas aqui no Brasil, e eles abriam no exterior, e aí era feita a troca, né? E eu gostei bastante de participar. A IESEC ainda é bastante forte e é bem interessante o pessoal que voluntaria lá. Eu acho que esses ciclos no voluntariado, tem aquele voluntariado conscienciológico inicial, né, quando a pessoa chega e ela ainda confunde muitas ideias com a realidade, né, do dia a dia no voluntariado conscienciológico. E eu acho que vai chegando, são ciclos que vão levando a pessoa a ficar mais, se ela fizer algumas reciclagens, a tendência é a pessoa ficando mais autônoma, a pessoa ficando mais autoconfiante, ela ficando mais especializada, acho que ela vai conseguindo definir mais o que ela quer, né? E esse ciclo Acabativa Neoprojetos é que, enquanto a gente não termina, né, determinadas atividades, tarefas, e às vezes essa acabativa, ela não é uma acabativa de uma questão intrafísica, é uma acabativa de uma recomposição grupal, de você fazer uma reconciliação, né, com determinados grupos, com determinadas questões. E a gente vê que, enquanto não tem um fechamento disso, você não consegue desencadear novos projetos, né? Por mais que você queira e tente, aquilo te puxa de volta, te puxa para trás, né? Então, essa acabativa daí, eu acho que ela é muito importante em termos da satisfação pessoal,
e para você também começar uma nova fase, né, sabendo que deixou tudo para trás, mais organizado. Eu acho que no meu caso, eu já passei por muitos ciclos no voluntariado e eu também consigo, pelo menos assim, majoritariamente, ter acabativa no que eu faço. Nem que eu demore um pouco. Às vezes eu acho que eu demoro um pouco, mas eu termino. Parabéns, Kátia, professor Verbete. Eu queria que você pudesse ampliar mais um pouco sobre a questão de a pessoa estar 20 anos já no voluntariado, né? Igual a Cristina estava comentando. O que seria melhor no caso, assim, já que a pessoa não tem mais motivação, né, de estar lá por causa da repetição, e já tem outros voluntários chegando, né, com pique de querer trabalhar em grupo. Como você poderia ampliar mais sobre esse assunto? Acho que o que foi falado é assim, que às vezes tem aquele voluntário que está há 20 anos e outro que chegou faz 1 ano. O que chegou e faz 1 ano, ele tem muito mais motivação para algumas tarefas que o que está há 20 anos não tem mais, que ele já fez aquilo demais, né? Eu acho que não importa quanto tempo faz que o voluntário, né, está exercendo ali a atividade, eu acho que a pessoa ela tem que sempre buscar novos desafios, atividades do seu interesse. Agora, essa satisfação tem uma relação direta com esse crescimento evolutivo, com as reciclagens pessoais que a pessoa vai fazendo, né? Se a pessoa não faz, ela pode estar 20 anos no voluntariado e ela vai estar reclamando do que ela reclamava no primeiro ano que ela voluntariava, né? Então, quer dizer, ela não mudou nada, ela não entendeu nada, ela não, sabe, ela não está conseguindo colocar as ideias da Conscienciologia na prática, né? Aí cabe a pessoa ver, a minha insatisfação é no voluntariado ou é comigo, com a minha vida, com as minhas realizações, né? Porque tem isso. Da própria questão profissional que o Marcos estava falando. Às vezes a pessoa abandona uma carreira, mas aquilo lá na frente vai fazer falta. Ela não podia ter feito isso, aquilo era um valor para ela, tinha uma importância na vida dela. E ela ficou empolgada, ou sei lá, por alguma circunstância da vida, ela não prioriza e mais tarde ela sente falta de ter tido aquela realização, né? E muitas vezes isso vai afetar a questão profissional, a questão financeira, e aí a pessoa às vezes já está mais velha, já não tem todo aquele pique para trabalhar, entrar no mercado de trabalho é mais difícil, mais complicado. Então, essa questão do timing também que a professora Cristina estava falando, né? Tem o timing de tudo, né? Não só do voluntariado, mas isso tem que estar sincronizado com a vida da pessoa. E muitas vezes, tanto no voluntariado quanto na vida pessoal, a pessoa tem que fazer coisas que ela não necessariamente gosta. Aquilo faz parte do serviço, né? Você não faz só o que você gosta o tempo todo, não é verdade? Pegando esse gancho, em maniologia, aí tem a cura da mania de reclamar, a evitação da mania de colocar culpa nos outros, a eliminação da mania de mandar em voluntariado como se fosse empregado. A minha pergunta é assim, quando eu sou nova aqui dentro, eu também já voluntariei em outros lugares, e vi essas coisas aqui com gente de 20 anos aqui dentro, de 10 anos. A minha pergunta é, nós que somos mais novos, vale a pena falar com essa pessoa, mesmo que essa pessoa entenda que realmente ela reclama demais, mas vale a pena um reforço, do tipo, olha, uma ajuda colaborativa nossa, de fazer atares? Isso aí faz parte da sua experiência no voluntariado. Com o tempo, você vai ver o que vale a pena falar, o que vale a pena não falar. Isso daí não tem receita, né? Quer falar alguma coisa? Eu acho que aí vale uma máxima, né? Uma máxima que é: voluntário veterano não significa voluntário evoluído. Tá claro isso? Se você refletir em cima disso, vai entender muita coisa. Minha pergunta é assim, vale a pena falar? Só no dia a dia para entender se realmente a pessoa está... Você entendeu minha resposta ou não? Sim. Kátia, pode aprofundar aqui em citologia, na página 41, vir, ver, vencer-se, fazer uma correlação com o verbete? Isso aqui foi uma frase que foi usada historicamente,
Mas no holociclo, durante muito tempo, o professor Valdo deixava essa frase lá, né, pendurada. Então, realmente era um desafio, assim, você voluntariar ali e você ir superando as suas condições pessoais. Então, a vir, ver, vencer-se é justamente, eu acho que aqui no caso eu coloquei em relação às autossuperações que o voluntário precisa ter, né, quando ele está nesse voluntariado conscienciológico, conscienciocêntrico. Fernanda, você queria perguntar? Você fala sobre o primeiro polinômio na página 42? Polinômio mega projeto, mega desempenho, mega resultado, mega satisfação. Então isso daí são 4 condições, né, que se você está num projeto muito grande, você tem que ter um empenho maior, né? Pensa só a construção da Cognópolis, né? Então, majoritariamente a IEC, né, que é a IC que puxa todo esse processo de construção aqui, é um mega projeto isso, não é verdade? Você construir essa cidade do conhecimento totalmente embasada na conscienciologia. Então, você tem que ter muito empenho, você tem que ter muita garra, você tem que ter muita vontade de querer concretizar isso daqui. Mas o resultado também é grande, né? Tem muito contrafluxo, tem muita dificuldade, mas tem muito resultado. Olha só, né? As pessoas vêm para cá, tem todos esses campi, tem esses condomínios, tem tertuliário, tem, né, caminho da lógica, tem acoplamentário, tanta coisa aqui, e isso vai gerar uma mega satisfação. Então, acho que tem até a relação com o que a colega ali estava falando, né? Que esses projetos coletivos maiores, eles são mais trabalhosos, mas eles atingem mais gente. E isso daí é uma satisfação muito grande, né? Quando a pessoa pode fazer um trabalho que vai beneficiar um maior número de pessoas. Então, fala ali o último item da fatologia, que é a mentalidade cognopolita. Mentalidade cognopolita é o verbete, né? Que vai ser defendido aqui na semana que vem. Mentalidade cognopolita é uma forma assim da pessoa pensar, dela agir, dela pensenizar de uma forma já mais coletiva, de uma forma mais abrangente, né? De uma forma mais consciencial, com mais consciencialidade. Então, a forma, ela fica secundária. Não importa de que ser a pessoa seja, não importa qual a função que a pessoa tenha, o importante é que ela está ali, ela está ajudando, ela está participando. Então, por exemplo, a enciclopédia da conscienciologia, ela tem essa mentalidade cognopolita. Qualquer pessoa, independente de ser professor, que aprender a escrever um verbete, né, que tem um entendimento mínimo das ideias da conscienciologia, pode escrever um verbete e vir aqui numa tertúlia defender. Isso daí não importa se a pessoa está há 20 anos, se ela está há 6 meses, se ela tem 15 anos, se ela tem 80. Então, eu acho que isso seria um exemplo de mentalidade cognopolita, né? Essa abrangência, essa multiplicidade de perfis, de holobiografias, de formações, de procedências, e que isso convive junto de uma forma harmônica. Seria mais ou menos isso. Então, professora Kátia, em Fatologia, página 41, terceira linha. Gostaria que falasse sobre a radicação vitalícia na Cognópolis. A radicação vitalícia na Cognópolis é um verbete da enciclopédia escrita pelo professor Valdo e que ele fala da importância, ou digamos assim, dos benefícios da pessoa se mudar, morar na Cognópolis para o resto da vida dela, né? Então, ela se fixar na Cognópolis até morrer. Isso não quer dizer que ela não possa sair, não possa viajar, não possa passar temporadas fora, mas ela tem uma raiz aqui
na Cognópolis, que é a capital da Conscienciologia, a matriz da Conscienciologia, é onde tem toda essa diversidade conscienciológica que isso amplia a cabeça da pessoa, né? Então, é a mesma coisa de você morar numa cidade pequena e você morar numa metrópole, que você vai ter contato com muitas etnias, muitos contextos grupais diferentes, né? Só que isso transpondo para a Conscienciologia. Agora, em Paradoxologia, página 42. Poderia expandir o paradoxo de o voluntário tarístico doador proporcionar mais ganhos quando comparado ao trabalho profissional remunerado? Isso daí, com o tempo, a pessoa vai vendo, né? Que ela acha que ela está doando, mas no fundo ela está recebendo muito mais. Então, isso daí, quanto mais tempo de voluntariado a pessoa tiver e ela parar para analisar a vida dela, ela vai ver que ela ganhou muito mais do que ela doou. Mas isso daí, cada um que tem as suas experiências, né? Essa pergunta você já respondeu, mas, em todo caso, em Mitologia, página 42, poderia ampliar a superação do mito de encontrar a felicidade fora de si. Então, enquanto a pessoa busca a satisfação, a felicidade externa, ela nunca vai encontrar, né? Isso daí já é bastante estudado na psicologia, na filosofia. Então, chega em algum momento que a pessoa ela tem que olhar para dentro, ver do que ela realmente precisa e ela ser coerente com essas necessidades que ela tem. Agora é a mesma de Madrid ainda, de novo. Em Fatologia, página 42, poderia contextualizar a eliminação da sucessofobia. Não, a seção é Fobiologia, né? Página 42. Fobiologia, página 42. Então, contextualizar a eliminação da sucessofobia na satisfação do voluntariado. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um histórico de vínculo empregatício que era muito restringidor, né? A pessoa ela não tinha uma certa liberdade de implantar alguns projetos, ou ela não conseguiu, digamos assim, alcançar cargos em que ela tinha liberdade, né, de fazer coisas novas, diferentes. E quando ela chega no voluntariado, ela existe uma flexibilidade muito maior, né, dela começar a colocar esses talentos, essas ideias que ela tem para serem concretizadas. Então, ela tem que pensar que é possível, que às vezes, num determinado ambiente, ela não conseguiu alcançar algumas realizações, mas que ela pode alcançar isso dentro do voluntariado, né? E daí ela não pode ficar com medo de se realizar, porque vamos supor que já tem um histórico que em outros locais isso não tenha sido possível. Kátia, eu queria que você fizesse um link com isso que você acabou de falar e outros dois pontos. Uma coisa que eu observo que acontece muito quando a pessoa engaja no voluntariado é mudar totalmente a força presencial dela. Ela chega mais miudinha, né? E ela vai voluntariando, a pessoa vai aumentando, vai crescendo, ela se torna uma consim muito mais estruturada, né? Até parapsiquicamente, né? Ela fica bem melhor. Então, eu queria que você associasse isso com aquela sua listagem que você trouxe aqui das 12 questões, em relação ao item número 3. Porque, às vezes, nem sempre, né? A pessoa ela vai iniciar uma tarefa que ela gosta, mas a partir daí ela vai adquirindo força presencial e passa até a gostar da tarefa, né? Porque tem aquele outro problema também, né, Fabiana? A pessoa assim que ela chega, mas ela só quer posto de liderança, de coordenação, né? Ela não faz nada que seja soldado raso, né? Sim. E às vezes, dependendo do histórico dela na SOCIM, ela é acostumada só a mandar, né? Só a estar por cima. Então, assim, ela acha que é quase que se diminuir, fazer uma tarefa que ela considere menor ou mais operacional. E o que é interessante é que esse voluntariado, como ele envolve parapsiquismo, multidimensionalidade, eu acho que não importa qual a tarefa que a pessoa está fazendo, entendeu? Em qualquer tarefa, se ela se dedicar, se ela, né, fizer aquilo com dedicação, ela vai ter amparo de função e ela vai sentir isso daí, essa diferença na vida dela, que você está falando. E aí ela vai ver que tudo é importante, né?
Não importa assim, o que ela faça. Lógico, algumas coisas ela vai ter mais afinidade, outras vai ter menos. Algumas coisas vai ter mais aptidão e facilidade, outras vão ser mais difíceis. Mas é a questão do conseguir fazer esse link, essa conexão com o amparo de função. Porque aí qualquer tarefa ela fica interessante, né? Ela fica... a pessoa fica motivada para fazer, né? E é bacana você ver o resultado da reverberação das tarefas na vida das pessoas que chegam, que reverbera muito, né? Vai mexendo com as áreas, vão aparecendo, a pessoa ela vai limpando cada área e vai ficando mais homeostática nas áreas. É bem interessante de ver. E a vida dela vai melhorando de modo geral, né? Porque às vezes o voluntário ele fica esperando, tá tudo arrumado na vida dele para começar a voluntariar. Esse também é outro aspecto, né? Outra faceta, né? A pessoa, não, mas agora eu tenho que priorizar minha profissão, meus filhos. E assim, mas só que 1 minuto você não pode se dedicar, entendeu? Então tem aquela velha conhecida, né? Quanto mais coisa a pessoa faz, geralmente mais coisa ela é capaz de fazer, né? Mas tem a pessoa que às vezes é muito rígida e realmente se ela for fazer mais coisa, ela vai se desorganizar. Mas o que às vezes eu acho que falta é um pouco dessa confiança no amparo, né? A pessoa ela vê o voluntariado conscienciológico ainda de uma forma muito intrafísica. E aí como ela não vê os benefícios assim, né, bem imediatos, então a tendência é qualquer dificuldade a pessoa tender a postergar, né? Obrigada. Professora, de novo aqui. Oi. Isabela. Você vê o voluntariado como um item principal para nós conseguirmos fazer uma reurbex no planeta? Porque as pessoas, às vezes, intitulam o voluntariado por uma causa, né? Vou voluntariar numa comunidade carente, vou voluntariar no hospital. Só que tem casos em outros países que as pessoas para terem... eu conheço no Canadá, em Quebec, as pessoas que acabaram de chegar, principalmente imigrantes, precisam ter um voluntariado no Estado para ser reconhecidos como cidadãos canadenses. Então, assim, saindo um pouco desse bloco parapsíquico, de comunidade... falando num lado voluntariado mesmo, voluntariado dentro de empresas, né? e a ESEC que você falou que você também já voluntariou, eu também já voluntariei em várias outras instituições, sem ser comunidades e parapsíquicas. Você vê isso como um ponto de reurbex, de uma reurbanização forte? Olha, o que eu vejo é assim, né? Reurbex acho que é feita pelas consciências grandonas, mais evoluídas, mais fortes. Eu acho que, no nosso caso, o voluntariado ainda é remédio. É remédio para a gente ficar mais equilibrado, é remédio para a gente não cair no passadão, né, nos caprichos do passadão, nas patologias do passadão. Então, assim, pegando bem o veio da sua pergunta, eu acho que o voluntariado, no nível de pré-serenão, ele serve para a gente não atrapalhar a reurbex, sabe? Mas eu acho assim que o nosso nível ainda é pequenininho, né, para ajudar nessa condição daí. Mas menos um doido já ajuda na reurbex, né? Tá certo? Vamos lá, agora em Fatologia, página 41, segunda linha. Sobre a escola do voluntariado, dentro da sua vivência, que dicas você daria para aqueles que começaram recentemente e almejam experimentar a satisfação no voluntariado? Eu acho que é a organização pessoal, né? Então, aquilo que desde o início a gente falou aqui, foi falado aqui, a questão de você não sei qual é a sua faixa etária, qual é seu perfil, qual é a sua condição social, mas a pessoa, ela levar o voluntariado de eito na vida, com as outras obrigações, responsabilidades que ela tem.
Muita gente chega na conscienciologia e quer jogar pela janela os filhos, família, profissão, né? Então, não, agora eu quero voluntariar, né? Então eu acho que a pessoa pensar nessas responsabilidades que ela tem fora, né, desse voluntariado conscienciológico, isso é muito sério. Porque, de novo, interassistência você faz em qualquer lugar, em qualquer grupo. Você não precisa estar dentro da conscienciologia para fazer. Senão, todos os serenões, os evoluciólogos, os amparadores estariam aqui dentro da conscienciologia. Não é isso que acontece. Tem muito serenão por aí, cuidando da vida, né, e que nem aparece aqui. Então, acho que um dos pontos é esse, né? Você manter um nível de auto-organização, de autocoerência, o devagar e sempre, né? Não sei quais são seus trafares, mas acho que é bem importante você fazer um pouco de conscienciometria para você se conhecer mais e ver onde que você pode dar com os burros na água, quais são seus trafais, os traços que faltam, que valeria a pena você desenvolver, e os potenciais que você pode ajudar, né, nesse voluntariado. Não criar expectativa, saber que as ideias são muito avançadas, mas nós ainda somos bem atrasadinhos. A maioria de nós fez um curso intermissivo, se fez. A maioria de nós até ontem estava na baratrosfera, então a gente ainda tem muito de bicho, tem muito de patologia, e isso às vezes aflora, né, quando a pessoa está fazendo trabalho. Quer dar alguma dica aí, João? Eu acho que a questão do voluntariado, pelo menos a minha experiência pessoal, é a questão da rotina útil ou rotina evolutiva, né? Eu vejo que muitas vezes nós temos assim, onde é que o voluntário se perde? Nas milhares de opções de voluntariado. E onde é que ele se acha? Ele se acha dentro daquilo que é prioritário para ele. O que é prioritário para ele? É alguma coisa que vai reeducá-lo, que ele vai fazer recém, porque em tese nós podemos voluntariar em muita coisa. Mas onde é que eu vou ser mais efetivo? Onde é que eu vou produzir mais? Mas onde é que também eu vou ter mais satisfação? Se a gente pegasse pela linha da Proex, seria como que eu alinho minha auto-proexis a maxi-proex? Aquilo que eu tenho que fazer enquanto consciência, com sim, e aquilo que eu tenho que contribuir com o grupo. Como é que eu consigo convergir isso? E isso é uma linha que vai se ajustando, não é uma linha... Eu vejo muita gente que fica fixada num ponto e não sai daquilo ali. Ou seja, a pessoa ela não se movimenta para alcançar uma coisa maior. Aí não sei o que está faltando para ela perceber que ela pode ter uma alavancagem evolutiva maior. Mas eu acho que mexer na agenda, mexer nos compromissos, mexer nas companhias, ela vai começar a ajustar isso para melhor. Porque se a gente for pensar em termos de voluntariado, hoje, no mundo, existe muita coisa. Mas o que é fuga e o que é prioridade? Mesmo na conscienciologia, tem muito voluntariado. Não dá para fazer tudo. Passou o tempo. Quando a Cátia comentou a questão aqui da Cognópolis, eu acho que é bom a gente refletir que nós tivemos uma era, que foi a era das ICs. Isso foi a década de 80, quando foi criado o IPC, a primeira IC. Depois nós tivemos a era do campus, que foi na década de 90, quando foi criado o CAEC. Nós estamos na era das Cognópolis, que nós estamos na era atual. Então, assim, não é que eu perdi a minha visão lá do IIP de 80, mas eu preciso acrescentar o resto. Senão eu vou ficar fora de contexto, eu estou fora vamos dizer assim, da cronologia, né? Fora de cronologia. Então, assim, eu acho que boa parte das preocupações dos voluntários, daquilo que eu já tive experiência como voluntário, e também ouvindo os voluntários, eu vejo que essa questão de timing e time é o que pega. A pessoa perde o timing e o time vai embora dela, o grupo vai embora. E aí ela fica tentando remendar. Então ela tem que parar e pensar, aí, o bonde já foi, qual é o próximo? Pula dentro. Não fica tentando catar onde é que está aquele bonde já foi. Aquele grupo já se desfez, se já está no outro patamar, aquele projeto já terminou, né? Então acho que é importante fazer essa reflexão, assentar, e aí, claro, a conscienciologia, a Cognópolis e as ICs, e todos os tratados que nós temos, dá um banho de possibilidades, mas tem que parar e pensar, não tem quem vai dizer, faça isso.
É muita coisa, né? Kátia. Eu queria só complementar nisso daí, que acho que posso dar um depoimento pessoal que posso talvez ajudar, né? O maior desafio para mim nessa escola do voluntariado foi superar um trafar que eu tinha, e hoje tenho um pouco menos, que é o da subserviência. Então, assim, eu vejo que, em termos assim, de escola, de aprendizagem, a Conscienciologia foi o que mais me ajudou a crescer, né? A crescer não só intelectualmente, mas pessoalmente. E um dos desafios que eu tive que enfrentar, até para fazer o voluntariado que eu faço hoje, foi superar esse traço que foi diagnosticado logo que eu cheguei. O que me chamou a atenção aqui foi essa sua pergunta mesmo, no autoquestionamento, na página 43, número 6, qualificação, né? Isso, perceba a necessidade de autoqualificação consciencial para ser mais efetivo no voluntariado. Autoqualificação consciencial é muito diferente do se qualificar, por exemplo, vou mexer na área financeira, eu tenho de entender de matemática financeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Matemática financeira é mole de resolver, agora consciencial é bem mais complicado, né? Não é isso que você está colocando? Quer dizer, na hora que você consegue medir isso aí, você dá para você começar a fazer a autopesquisa para andar para frente, não é isso? A pessoa pode colocar como parâmetro, assim, um amparador técnico. Então, o que falta para eu virar um amparador técnico? Aí ela vai ver o gap, né, que ainda tem. Kátia, é o seguinte, dentro de tudo isso aí, não seria o ideal fazer um parâmetro para a pessoa fazer uma reciclagem ali, aprender a ser um para-voluntariado primeiro, sentir a questão do voluntariado no extrafísico. Aí ali já vai dar um upgrade maior para ela interagir com o grupo no intrafísico. Você acha que isso é cabível? Que isso aí seria a ordem inversa, né? Então é muito mais fácil a pessoa começar pelo voluntariado aqui intrafísico, né? Porque isso daí vai dar toda uma qualificação para ela poder atuar melhor extrafisicamente. Tanto é que a gente vê que, às vezes, a pessoa tem 20 anos de voluntariado, mas ela ainda não se organizou para fazer a TENEPS, que seria um para-voluntariado, né? Então, eu acho que vale a pena a gente começar pelo mais simples, o que está mais à mão. Página 42, em trinomiologia, podia falar mais sobre o trinômio voluntário, talento, rapport. Depois tem aquele outro também, o trinômio holobiografia, especialização evolutiva, voluntariado produtivo. Essa é uma dificuldade que eu vejo que muitos voluntários têm. Eles não conseguem identificar qual o talento que eles têm, e eles acabam sendo engolidos pela instituição onde eles trabalham. Então, hoje, está ficando muito comum na Conscienciologia, se pergunta para a pessoa, né, quem você é? Eu sou Apex, eu sou IPC, eu sou OIC, eu sou Editares, tá, mas quem você é? Então, é igual a pessoa que fala, não, eu sou Shell, eu sou IBM, eu sou Itaipu. A pessoa ela se qualifica a partir do local onde ela trabalha. Mas ela tem uma dificuldade de identificar a singularidade, a especialidade evolutiva, o talento que ela tem numa determinada área, né? Tem até uma assessoria, né? Uma orientação de autoliderança, que é promovida pelo Colégio Invisível da Liderologia, que é para ajudar a pessoa a identificar essa, digamos assim, especificidade consciencial que possa vir a fazer a diferença no voluntariado, né? Então, eu acho que as pessoas têm que parar de se esconder atrás das ICs, atrás dos rótulos, e elas começarem a mostrar mais a singularidade, aquilo que elas têm que vai fazer a diferença no trabalho, né? E esse trinômio, holobiografia, especialização evolutiva, voluntariado produtivo, é porque a pessoa estudando mais a linha holobiográfica dela, que começa pela biografia dessa vida, ela muitas vezes ela vai identificar qual é essa especialização que ela tem e, consequentemente, ela vai ser mais
produtiva no que ela for fazer no voluntariado. Aqui também em trinomiologia, queria que você ampliasse um pouco mais sobre o trinômio automotivação, trabalho, lazer, mas assim também na questão, pode ser polinônimo também, né? Questão do voluntariado e da autopesquisa na escrita conscienciológica. Você poderia dar dicas, assim, como convergir tudo isso para poder... Porque não é fácil, né? Você trabalhar, estudar, né? Ter vários campos de tarefas na sua vida pessoal. Poderia dar dicas? Aí eu acho que é a questão da auto-organização, né? Acho que a pessoa ela tem que ter atividades na vida dela num nível que ela consiga manter a auto-organização. Quando aquilo dali escapa do controle dela, ela tem que cortar algumas coisas. Eu, durante uma época, até por essa característica de não saber dizer não, eu ia pegando muita coisa para fazer, né? E quando eu via, estava lotada de pendências, de coisas inacabadas, de comprometimentos com outras pessoas, e que era uma coisa impossível de eu dar conta. E aí eu tive que fazer todo um processo de autorreeducação, de ter critérios, de conseguir falar não, de me posicionar, de valorizar mais o que eu sabia, para eu conseguir ter uma agenda, digamos assim, factível, né, realista. Então, acho que assim, isso não tem uma receita de bolo. A pessoa tem que se conhecer e ela tem que jogar muito com os trafores, os trafários e os trafais, né? E eu acho que o ideal é a pessoa ir fazendo as coisas e, conforme ela acaba uma coisa, pega outra coisa. Porque, às vezes, tem gente que chega e quer fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa quer arrumar a dupla, quer mudar para Cognópolis, quer escrever livro, começar a TENEPS, entrar na formação docente. Não dá, é muito autodesassédio para ser feito, né? Então, mais vale a pena a pessoa ir devagar, e uma coisa de cada vez, e conforme ela for consolidando numa determinada área, ela ir passando para outra, do que, muitas vezes, ela conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque não consegue, né? A pessoa vê o professor Valdo fazendo e fala, mole, vou fazer, né? Agora é uma pergunta algumas perguntas da Alemanha. Em Principiologia, página 41, segunda linha. Poderia comentar o princípio da busca do melhor para todos? Isso daí é um princípio da cosmoética, né? E que, em geral, deveria ser, assim, fazer parte do CPC, do CGC, né? das pessoas. Eu acho que isso daí, a pessoa ela deve ter esse pensamento, né? Porque mesmo que ela não consiga colocar em prática ainda, isso daí já é um norteador para as intenções dela, para ela baixar as expectativas. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um projeto, ela tem uma ideia, e ela acha que tem que ser daquele jeito. E muitas vezes não vai ser daquele jeito, porque as outras pessoas nem entendem aquela ideia, não está no momento certo, multidimensionalmente, às vezes, não tem nem condições para isso, né? Agora, em Tecnologia, página 42, primeira linha. Poderia expandir a técnica do autodesassédio? A técnica do autodesassédio ela é muito importante no voluntariado, porque a pessoa ela vai se deparar com as dificuldades pessoais e ela vai ter que se desassediar, ela vai ter que se reequilibrar, né? Então, além do mais, aqui na Conscienciologia, que é a hipótese que eu tenho, que são diferentes grupos, né, do passado, que muitas vezes eram antagônicos, eram inimigos, e que agora estão reunidos em prol dessas ideias daqui. Mas, né, você está aqui, você está convivendo com o seu algoz, com a sua vítima, e por aí vai. Então, isso daí a pessoa, ela, com o tempo, ela tem que desenvolver, né, técnicas para ela se desassediar, senão ela não consegue se manter no voluntariado. Binomiologia, página 42, segunda linha. O binômio voluntariado-reciclagem.
Poderia ampliar? Esse aqui é o ponto, né? Quando entra o aspecto da conscienciologia, as questões multidimensionais, holobiográficas, grupais, a pessoa ela é, digamos assim, pressionada a fazer alguns tipos de mudanças. Senão, novamente, ela não consegue se sustentar no voluntariado. Então, esse voluntariado conscienciológico, ele exige que a pessoa passe por renovações, por autoenfrentamentos, por autossuperações, para ela conseguir se manter produtiva. Quer falar alguma coisa? Para isso que existe a Conscius, a OEC, o AVA, as mini-tertúlias e tantas outras coisas mais. Eu acho que esse é um dos diferenciais que o João tinha comentado, né? Do voluntariado comum e do conscienciológico, né? Agora aqui está perguntando de novo sobre o mito de encontrar a felicidade fora de si. Acho que o pessoal gostou dessa questão. Já é a terceira vez, né? Eu acho que não precisa, né? Já respondeu 2 vezes. E está perguntando também de novo sobre a técnica do autodesconfiômetro, que também você já falou. Vamos ver as outras, depois se der a gente repete essas aqui. Agora, em Crescendologia, página 42, segunda linha. Gostaria que comentasse o crescendo voluntário autodesassediado, voluntário heterodesassediador. Isso daqui é porque, para a pessoa conseguir ajudar até mais gente, outras pessoas, ela primeiro precisa estar bem, né? Tem aquela história lá do avião, né? Da máscara de oxigênio. Então, se houver a despressurização da cabine e caírem as máscaras de oxigênio, primeiro coloque em você, para depois ajudar as pessoas ao seu redor. Então, a pessoa que quer ajudar mais, o primeiro ponto é ela ficar mais equilibrada, mais autodesassediada, né? Aí, depois, ela pode pensar em fazer coisas mais ousadas e que vai exigir o heterodesassédio. Trinomiologia, página 42, quarta linha. Poderia ampliar o trinômio criatividade, autonomia e inovação? Isso daí são 3 condições que andam juntas, né? A pessoa muito reprimida, muito dependente, muito precisando da aprovação da opinião pública, ela dificilmente ela vai ter, né, uma criatividade mais desenvolvida. Então, em geral, pessoas mais criativas são pessoas mais livres, mais ousadas, mais autossuficientes. E isso daí é que vai trazer algum tipo de renovação, de inovação, de mudança, né, naquilo que existe. Agora, professora Kátia, qual a sua opinião sobre as pessoas que fazem o voluntariado por necessidades emocionais e ainda mantêm a tendência religiosa dentro da conscienciologia? Isso daí eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que, inicialmente, a necessidade do pré-serenão é muito emocional, né? A maioria busca outras coisas para atender alguma necessidade emocional. Nem que seja necessidade de pertencimento, de estar em grupo, mas é ainda uma necessidade emocional. E essa tendência da postura religiosa de quem está na conscienciologia, isso é de novo, até ontem, né? A gente estava enterrado na religião, no militarismo, na arte e em outras coisas mais. Então, não é porque agora conheceu a conscienciologia que vai conseguir superar isso tudo de uma hora para outra e pronto, vai virar amparador. Não é assim, né? Mas eu acho que isso já demonstra um esforço, a pessoa ela já conseguiu furar uma barreira, né? Só dela não estar mais fazendo parte de uma religião, ou seja lá de que grupo for, e mesmo da pessoa que tem ainda algum tipo de carência emocional e tenta suprir isso no voluntariado, ela está tentando fazer alguma coisa, né? Ela podia ficar em casa com os egoísmos dela, os caprichos dela, sem fazer nada.
Pelo menos eu acho que esse já é um movimento e que aos poucos ela pode ir superando, né, essa condição e se tornando mais autônoma. Kátia, nessa sua listagem, no item 9, você falou do comprometimento. O que você acha que impede ou que dificulta? Um pouco você falou, o excesso de ICs, mas em termos de característica intraconsciencial, o que você acha que dificulta a pessoa que está chegando ou que também já conhece a conscienciologia, ou até de uma forma geral, a se manter em uma única linha? Aqui, né, Fabiana, ó, comprometimento com o amparo de função, né? Eu acho que isso daqui, o que falta é consciencialidade mesmo, né? Sim, porque ela acha que ela está comprometida com a IC, com o grupo, com o chefe. Não, ela está comprometida, em primeiro lugar, com ela e com algo maior que está por trás daquilo dali, sabe? Então, acho que não é assim, não é nada intrafísico, não. É a pessoa com ela mesma, né? Isso vai aparecer é a mesma coisa da TENEPS, né? Não tem ninguém ali vigiando, está fazendo, não está fazendo. Pessoa que tem que se comprometer. Isso vai aparecer a partir da reciclagem, então, né? Que se tá no ponto da consciencialidade, aí tem que entrar no aspecto da reciclagem. Isso aqui, de cara, eu acho que já não consegue, não. Isso aqui vem aos poucos, né? Às vezes a pessoa nem percebe o amparo, como que ela vai achar que está comprometido com uma coisa que ela nem percebe? Aí fica uma coisa de crença, né? Aí entra o que a gente acabou de falar da religião, né? Ok. Marcate, você podia mostrar os livros aí que você trouxe? Então eu trouxe aqui o Antibagulismo Energético, né? Que é o livro aí recém-lançado para a pessoa que quiser desembagulhar a sua casa, a sua vida, a sua mente e outras coisas mais. Quem não mora em Foz pode comprar através do Shopcons, www.shopcons.com.br. Se ainda não estiver lá, é só aguardar alguns dias, porque como a publicação é muito recente, tem toda uma logística para colocar no ar, então em breve já deve ter. O lançamento vai ser agora no sábado, no Círculo Mental Somático, cuja temática de debate vai ser antibagulismo. Então, se você acha que precisa de antibagulismo na sua vida, você está convidado a participar. E aqui são 2 catálogos sobre voluntariado, mas é voluntariado em geral, né? Esse daqui é um catálogo da Lonely Planet, né? E que traz não só diversos tipos de voluntariado, 159 organizações de voluntariado no mundo e uma série de dicas para a pessoa que queira empreender o voluntariado internacional, né, fora do país onde ela vive. E esse daqui também é um outro guia, né, de voluntariado internacional. Esse aqui foi até foi a Cassandra, né, que indicou para nós. Ela já trabalhou bastante com voluntariado, inclusive lá no Canadá. E é bem interessante essa publicação aqui também, que dá uma visão de conjunto, né, dos tipos de voluntariado que existem pelo mundo. E o livro de voluntariado conscienciológico está no forno, né, aguardando ser concluído. De quem é esse livro? Esse próximo sobre voluntariado. Voluntariado conscienciológico? É do João. Parabéns, João. Parabéns antecipado, então. Kátia, parabéns aí pelo verbete, pelo livro e pelo voluntariado seu, né, que já vem de muito tempo e é de muita qualidade. Ela se prestava até, eu me lembro, a fazer, né, aquela, como é que anotação, né? Anotação. Não, as anotações, mas profissionalmente, transcrição e tudo. Profissionalmente, depois de muito tempo, né? No início não era tão profissional. Virou uma máquina na época, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, justamente sobre esse livro novo, o Antibagulismo, ele também dá dicas de cortes, né, ou de eliminação, não só de objetos,
não sei se fala de pessoas também, que é complicado, né? Mas sobre essa sobrecarga de atividades, ou atividades que estejam já ectópicas, ou que possam estar prejudicando a auto-organização e desempenho na PROEX, também toca nesse assunto. Como é que você vê isso? Dá sim, né? Eu não sei se você já deu uma olhada no livro. Eu não vi. Ah, não, mas dá. Ele tem toda uma parte, né? Não seja por isso. Ele tem uma parte, assim, da pessoa desembagulhar a rotina, desembagulhar as companhias, desembagulhar a profissão. O negócio vai longe, sabe? Pensênico e tudo, né? Mas esse em termos de rotina... Sim, é mais para o final. Dá uma olhada no índice que você vai ver. Tá ok. Eu sei que isso é uma coisa que o João também fazia muito, né? Faz muito, né? O João, ele tem uma especialidade dentro do antibagulismo, né? Ele é especialista em antibagulismo de dessomados. Também, né? Importante. Então, até NEPS e tudo, né? Eu queria fazer uma outra pergunta também. Já devolvo já aqui, tá? Se você considerou, pelo menos para refletir no verbete, o sinergismo da auto e da heteropesquisa, né? Porque você fala muito de qualificar a pensinidade da pessoa, que ela que é a maior assistida, não a IC ou a C dentro do trabalho todo, da qualificação do próprio Labicon. Então, como é que você vê esse sinergismo, que é óbvio até para a gente aqui dentro, mas eu queria saber como é que você vê, entre essa heteropesquisa, por exemplo, a pessoa entra para pesquisar ou estudar mais a fundo a própria especialidade da IC ou da OC, onde está, né? Com o seu processo autopesquisístico íntimo. Esse sinergismo eu acho isso aí bem importante, isso é sério, Marcos, né? mas isso daí depende do nível de abertismo da pessoa, né? Porque ela pode ficar só na heteropesquisa, né? Aí já entra o processo dela conseguir puxar para ela, né? E desenvolver a autocriticidade. Tudo depende de ter uma inteligência, ou de ter a intenção de fazer essa convergência entre... Sim. Eu acho que todo mundo faz em algum nível, em algum percentual. Alguns conseguem mais, outros menos. Aí a tendência mas eu acho poder que fazer a unificação. Eu acho que sim. Né? Tá ok. Obrigado. Nada. Não, na página 42. Então, ali em numerologia. É que você colocou assim o voluntariado evolutivo e o voluntariado profissional. Dá para fazer uma diferença assim? Eu não entendi bem, que em seguida vem o voluntariado interassistencial, né? Como ficaria assim em relação ao profissional essa questão aí? Eu acho que isso daqui a pessoa ela vai se qualificando com o tempo, né? Então até o exemplo ali que o Marcos trouxe. Quando eu comecei a anotar as tertúlias, nossa, eu perdia muita palavra. Eu tentei começando a digitar, mas aí não dava, porque ficava cheio de carco, depois me dava mais problema para consertar. Então, até eu ajustar e conseguir me qualificar naquela atividade aparentemente simples, levou anos, demorou muito. Então, quem chegou e me viu no final, nossa, mas ela é uma máquina, nossa, mas ela copia muito, não? Mas aquilo lá foi muita ralação. Então, acho que para a pessoa chegar no voluntariado profissional, independente da tarefa que ela exerça, a não ser que ela já venha com uma qualificação, né, anterior, mas ela vai passar por um período ali de sufoco mesmo, de dedicação, entendeu? Não é assim de uma hora para outra, né? Em função do que, quando eu ouvi, quando cheguei aqui, sobre que o conselho seria que as pessoas que têm muita dispersão, assim, que seria bom voluntariar no Holociclo ou Holoteca. Eu sei que você teve muito tempo lá, né? Isso tem alguma coisa assim que seria um indício, que seria bom mesmo para a pessoa entrar? Não? Porque ali tem tarefas que mexem muito com a concentração mental, né? Então, o fichamento, aquela parte de classificação, a organização dos livros, isso daí faz com que a pessoa ela vai ficando mais retilínea.
Então, isso ajuda em outros tipos de tarefas do voluntariado, posteriormente, né? Na auto-organização, porque aí, assim, acerta a cabeça da pessoa, acerta o resto, né? Bom, Cátia, como temos um tempinho aqui, vamos... Tem uma pessoa aqui da Alemanha, eu vou repetir, são as perguntas que você já respondeu. Uma delas ela pede o sinergismo trafor-afinização. Na página 41. Então, isso daqui tem aquela qualidade, né, que a pessoa tem, aquele potencial, aquele traço-força, e a tendência vai ser elas ter mais afinidade com o que tem a relação com aquilo, né? E isso daí cria um sinergismo, se retroalimenta. É o que eu falei, se me colocarem na administração, eu até que vou, mas é tipo, assim, aquele carro, assim, né? Ainda meio afogado. Agora, se me colocar numa atividade mais técnica e científica, aí eu já tenho muito mais facilidade. E ela pede em tecnologia, página 42, terceira linha, a técnica do autodesconfiômetro parapsíquico. Isso daí é a pessoa desenvolver parapsiquismo, parapercepção, mas para ela ter uma melhor adequação, né? Uma adequação social, uma adequação multidimensional, ou seja, ela conseguir se dar puxões de orelha antes que aquilo tome um vulto tal que outras pessoas precisam vir falar com ela. Então, aqui é como se fosse uma técnica do Simancol, da pessoa começar a se enxergar mais, ter mais autocrítica. E muitas vezes essa autocrítica pode vir através de reações energéticas. Então, a pessoa sente quando ela não está agradando, quando ela está falando besteira, quando ela está colocando os pés pelas mãos, quando está sendo excessiva num determinado comportamento ou no modo de falar. E ela mesma procura se corrigir, né? Porque a tendência nossa é de quando a outra pessoa fala, a gente se defender. E aí fica muito difícil de consertar um determinado traço, fardo, né? Um defeito que a gente tenha. Então, se a pessoa desenvolve essa técnica, os próprios amparadores vão colocá-la em situações que ela vai enxergar com mais clareza o que ela precisa reciclar. Bem, nós agradecemos aqui a professora Kátia pelo seu mais um brilhante verbete, né? Aguardamos os próximos. Nós convidamos a todos, né, para o lançamento do livro Antibagulhismo Energético, vai ser no próximo sábado, após o Círculo Mental Somático. Agradecemos aqui a participação dos tertulianos, também dos teletertulianos, e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 20 perguntas online. Temos 2 recados. Isabela, com a palestra Código Grupal de Cosmoética para Empresas Conscienciocêntricas, e Magali, com Sincobaia Voluntária da Consus. Boa tarde. Eu venho convidar vocês, através do Conselho das ECs, que faz parte da Unicim, da União de Instituições Conscienciocêntricas Internacionais. Nós estamos começando um ciclo de palestras em 2015, e a primeira começa amanhã, dia 13 de fevereiro, no Hotel Mabu, Interlúdio, aqui em Foz do Iguaçu, às 19h30 até às 21h30. Lembrando, é uma palestra gratuita com o Fernando Barbaresco e o Luciano Vicenzi, para nós construirmos o Código Grupal de Cosmoética para as empresas conscienciocêntricas. Então, é muito importante a presença de todos vocês que pretendem montar empresas com o sentido conscienciocêntrico. Então, nós vamos construir o CGC junto com vocês e aguardamos a presença de vocês todos. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida a todos, principalmente agora nesse período de feriado, né, que tem bastante gente nova aqui,
para o Consim Cobaia Voluntário. Esse curso ele vai ser realizado amanhã, sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Começa às 15 horas e vai até às 20h30. Então, uma oportunidade, né, para as pessoas que estão passando por aqui. Ele é um investimento de R$ 130. E quem tiver mais interesse pode ligar para o 2102 1460, 45, né, para quem já estiver aqui, quem está de fora e está vindo para cá e gostaria também pode ligar, é 45 2102 1460. O e-mail é concius@concius.org.br. A Concius ela está aqui no discernimento, né? Quem quiser fazer as inscrições, discernimento é aqui próximo. Então, nós aguardamos os interessados. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete microbiota, na especialidade interdependenciologia, da verbetógrafa Cristina Bassanese. Boa tarde.